Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco da nossa aula. Nós vamos seguindo aqui falando a respeito agora dos pontos de utilização da nossa instalação elétrica, tá? Bom, turma, esses pontos de utilização é qualquer ponto da sua instalação elétrica que permite a conexão de alguma carga, tá? Algo que vai consumir energia da sua instalação elétrica, ok? Então, basicamente, esses pontos de utilização eles estarão relacionados aos equipamentos elétricos ou equipamentos de iluminação e também os relacionados aos dispositivos de acionamento e controle dos seus interruptores. Tá? Então, nunca se esqueçam que pontos de utilização são equipamentos elétricos, né? E aí você vai ter as tomadas ou pontos de utilização de iluminação. Só que aí a gente tem que se lembrar que toda iluminação precisa ter um comando, tá? Então os comandos também são considerados. Eles vão se dividir basicamente em pontos ativos e pontos passivos. Esses pontos ativos são aqueles que efetivamente eles precisam de corrente elétrica para funcionar, tá? Então é qualquer ponto da instalação que você vai consumir energia da rede elétrica. Então vai ser basicamente as tomadas, tá? E os pontos, os bocais, né, onde vão ser instaladas as lâmpadas, ok? Já os pontos passivos, geralmente são aqueles pontos que comandam o ponto ativo. Então vamos supor que você vai colocar lá uma lâmpada lá na garagem da sua casa e você quer colocar um interruptor para comandar aquela lâmpada. Aquele interruptor é considerado, né, um ponto passivo ou ponto de comando ou manobra. Tá? Bom, pessoal, tá, ok. Agora nós vamos começar a falar dentro dos pontos de utilização a respeito dos pontos de iluminação. Tá? Como fazer uma previsão de carga de iluminação para o nosso projeto. Então vamos lá. A NBR 5410 ela estabelece que as cargas de iluminação do seu projeto eles devem ser determinados de acordo com a aplicação da NBR 5413, que trata sobre iluminância de interiores, que é o procedimento dessa iluminância, ok? Porém, pessoal, né, isso aí está muito ligado ao projeto luminotécnico. Se você vai elaborar um projeto de instalação elétrica mais elaborado, né, com uma iluminação mais refinada e tudo mais, geralmente os arquitetos, os designers de interiores, eles exigem que sejam feito um projeto luminotécnico, né, para você colocar naquele gesso trabalhado, com iluminação em LED, spot e por aí vai, tá? Aí para isso a gente utiliza 5413. Porém, como alternativa, se você vai fazer uma instalação mais simples, né, uma residência mais simples, e você não pretende utilizar a 5413, a 5410, no item 9.5.2.1, ela fixa quais são os critérios mínimos de pontos de iluminação para locais de habitação, tá? Procurando identificar ali seus cômodos e dependências, tá? Então vamos lá, pessoal. O que a 5410 traz dentro desse item 9.5.2.1? Primeira coisa, ela fala o seguinte, né? Em alguns tipos de acomodações, tipo hotéis, motéis ou similares, você pode substituir o ponto de luz fixo no teto por uma tomada de corrente com potência mínima de 100 VA. Seria basicamente você instalar aquele tipo de pendente, tá? Não fica legal, né, pessoal? Não fica bom, não fica legal, mas é uma opção, né? Então, assim, não estranhem se vocês verem, né, uma tomada desse tipo. Basicamente, o pessoal faz uma adaptação, né? Ao invés de você ter que passar aquele eletroduto quebrando a parede, ligando o interruptor até no teto, você pode utilizar essa espécie de pendente. Basta você ter uma tomada ali dentro do ambiente, que é a previsão mínima, né, de quantidade de tomadas, é uma tomada de 100 VA, e aí naquela própria tomada você usa ela para iluminação,
tá? Porém, isso não é muito convencional, tá? O projeto elétrico de vocês, né, eu particularmente não recomendo que vocês façam isso, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Dentro da norma 5410 ainda diz o seguinte, né, que o ponto de luz fixo no teto ele pode ser substituído por um ponto na parede em espaço sob escada. Esse aqui ok, esse aqui é legal, tá? É muito comum, isso aqui a gente vê isso em vários tipos de instalações elétricas, tá? Em caso de depósitos, dispensa, geralmente naqueles espaços que o pessoal aproveita fundo de escada, tá? Você tem um espaço ali, é um fundo de escada, você quer tornar aquilo um ambiente útil para um depósito, alguma coisa do tipo, você pode ter esse tipo de iluminação, tá? E aí a 5410 ela ainda traz uma recomendação, né, que com relação a interruptores para uso doméstico, né, verificar a NBR 6527, tá? Então lá mais adiante a gente vai ver um pouquinho a respeito dessa NBR 6527. Bom, pessoal, mas vamos lá, ainda dentro, né, da 95212 da NBR 5410, ele diz o seguinte: na determinação das cargas de iluminação como alternativa à aplicação da 5413, na linha A, né, do item 42122, pode ser adotado os seguintes critérios. Então, esses são os critérios mínimos que nós vamos adotar no nosso projeto elétrico. Aqui eu queria abrir um parênteses e deixar uma observação para vocês. O que vai acontecer? Nós vamos ver projeto luminotécnico dentro da nossa disciplina? Vamos, tá? O que seria o correto? O correto seria nós vermos primeiro o projeto luminotécnico, depois, posteriormente, fazermos o projeto de instalação elétrica residencial. A questão é que o projeto luminotécnico ele demanda uma carga horária muito elevada, né? Se a gente fosse aprender mesmo luminotecnia, nós teríamos que fazer uma disciplina, no mínimo, do tamanho dessa que nós estamos fazendo, uma disciplina de 80 horas. E nós não temos tempo para isso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adotar esse critério mínimo que a 5410 permite, através aqui do 9.5.2.1.2, ok? Vamos adotar esses critérios mínimos. Vocês vão fazer o projeto elétrico, vocês vão me entregar o projeto elétrico. E aí, lá no final do semestre, sobrando tempo na nossa disciplina e espaço, nós vamos abordar um pouco de luminotecnia, tá? Só que aí de uma forma um pouco mais superficial. Mas na prática, no dia a dia prático de vocês, o correto é, em primeiro lugar, fazer o projeto luminotécnico. Ou, se não for fazer o projeto luminotécnico, seguir aqui o que a 5410 prevê, tá? E o que a 5410 diz, pessoal? Ela diz o seguinte, ó, em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para iluminação, tá? É bom lembrar, pessoal, que essa norma é da época das lâmpadas incandescentes, tá? Naquela época, as principais lâmpadas incandescentes usadas para iluminação eram de 40 watts, 60 watts e 100 watts. Então ele pegava basicamente o pior caso, que era a lâmpada de 100 watts, né, para garantir que você tivesse uma iluminação decente, minimamente adequada, dentro de um ambiente de 6 metros quadrados, uma sala 3 por 2 metros, né? O que acontece, pessoal? Hoje em dia nós já temos lâmpadas a LED, tá? Então, a nossa norma ela ainda não passou por atualização. O que eu recomendo para vocês? Sigam a norma. Então, por exemplo, se está pedindo um ponto de 100 VA, você vai colocar lá no projeto, você vai fazer os cálculos e dimensionamentos do projeto, considerando que aquela lâmpada é uma lâmpada de 100 VA, ok? Ah, professor, mas na prática o cara vai usar uma lâmpadazinha LED, daquele tipo PLC, FLC, né?
aquela fluorescente compacta de 8 watts, de 12 watts, de 14 watts. Ok, porém, o projeto a gente precisa fazer o dimensionamento dele conforme a norma, priorizando o pior caso, a pior condição. Então, sigam a norma, façam para 100 VA. O que você pode fazer é lá no final do seu projeto, lá no detalhamento, no descritivo do projeto, né? No detalhamento descritivo, no memorial de cálculo descritivo do seu projeto, indicar, olha, as lâmpadas de 100 VA recomenda-se ao cliente que adquira lâmpadas de LED do tipo FLC, marca tal, potência tal, ok? Então você pode fazer essa sugestão ao cliente para ele economizar energia. Aí você vai lá, pega lá tira lá uma imagem, né, dos dados de placa dessa lâmpada do fabricante e anexa lá no seu memorial descritivo. Porém, aqui no projeto vocês têm que seguir a norma. Ah, professor, mas será que a norma algum dia vai ser atualizada? Acredito que sim. Acredito que em breve ela deve ser atualizada. Essa norma nossa, ela já tem quase 30 anos, né? Então, acredito que num breve momento aí ela deve passar por algum tipo de atualização. Mas por hora vocês devem seguir a norma. Cômodos ou dependências com área superior a 6 metros, o que deve se fazer? Aí vocês vão fazer o seguinte: até 6 metros, vocês vão colocar uma lâmpada de 100 VA. A cada 4 metros quadrados inteiros, excedentes ao 6 metros inicial, vocês vão acrescentar uma lâmpada de 60 VA. Tá? Vamos fazer esse exemplo aqui, pessoal, só para vocês fixarem melhor esse conteúdo. Olha lá, previsão de carga para iluminação, então. Então, vamos pensar no ambiente, né, desse tipo aqui, uma sala de 3 por 2 metros quadrados. Como é que ficaria a nossa iluminação? Ah lá, percebam que eu não usei a simbologia, né, que a norma prevê. Pela questão que eu já falei para vocês, questão didática, tá? O projeto fica bem mais limpo, mais organizado e evita erros, tá? Então, olha lá, aqui vem o C, né? Aqui da esquerda vem o Czinho, que é o número do circuito, então eu identifiquei aqui circuito 1. O Azinho representa o retorno, então o seu interruptor está comandando pelo retorno A. E aqui a potência da lâmpada, uma lâmpada de 100 VA, tá? Então tá aqui, fizemos a especificação da nossa lâmpada. 6 metros quadrados, até 6 metros quadrados, uma lâmpada de 100 VA. Vamos pensar agora que o nosso ambiente fosse um espaço um pouco maior. Fosse um ambiente de 20 metros quadrados, né? Uma sala de 5 por 4, né? Poderia ser, sei lá, uma sala conjugada, né, de estar com a sala de TV, ou uma sala de TV com sala de jantar, alguma coisa do tipo. Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos aplicar a norma. Então, nos primeiros 6 metros quadrados, uma lâmpada de 100 VA, e aí para cada 4 metros quadrados, uma de 60. Então, 6 mais 4 metros, mais uma lâmpada de 60 VA, já deu 10. Mais 4 metros, mais uma lâmpada de 60 VA, já deu 14. Mais 4 metros, mais uma lâmpada de 60 VA, já deu 18. Para 20, sobra 2. Então, não deu outros 4 metros quadrados inteiros. Então, eu vou parar por aqui. Vou parar com uma lâmpada de 100 VA e mais 3 de 60 VA. E aí, eu vou fazer a distribuição dessas lâmpadas aqui da forma que eu achar melhor, tá? Geralmente a gente procura nesse momento de dispor as lâmpadas no ambiente, identificar o layout, né, que vai ficar à disposição. Aqui eu sei que vai estar o sofá, aqui vai estar a TV, aqui você vai ter uma poltrona. Então aqui, por exemplo, a gente poderia ter duas lâmpadas convencionais aqui, mais ao centro, uma de 100 e uma de 60 VA, e essas duas lâmpadas aqui, que eu identifiquei como retorno B, do tipo spot de teto.
Ou, de repente, eu poderia colocar uma arandela de parede. Então, você pode brincar com a iluminação. A iluminação é algo que você tem toda a liberdade, desde que vocês prevejam a quantidade mínima. A disposição dessa quantidade mínima, fique à vontade para brincar. Professor, e se eu colocar além do mínimo? Fiquem à vontade. Igual aqui você chegou na conclusão que você vai ter lá 100 mais 60, 160, mais 60, 220, mais 60, 280 VA de iluminação. Mas você quer colocar mais outros pontos de iluminação. Você quer colocar, sei lá, mais 3 pontos. Não tem problema, tá? A questão é que vai encarecer a instalação elétrica, né? Mas se vai tornar o ambiente mais agradável, você tem essa possibilidade, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!